Bom, vamos dar início à nossa conversa com o nosso convidado especial, professor João Batista dos Mares Guia, que já foi secretário de Educação aqui do Estado de Minas Gerais. Professor Mares Guia, um grande prazer recebê-lo. Bom dia. Bom dia, Otávio. Bom dia, ouvintes da Rádio Panorama. Meu caro professor João Batista, nós temos aí já fizemos uma série de entrevistas falando sobre educação, tanto com a nossa secretária municipal de educação, quanto a diretora da Superintendência Regional de Ensino, que é responsável pelas escolas do Estado aqui na nossa região. Educação é um problema crônico nesse país. E uma das coisas que nós percebemos na nossa realidade é que nós temos aí presídios abarrotados, a famosa faculdade do crime, uma grande evasão escolar, menores envolvidos na criminalidade com uma idade cada vez mais novos, e um país onde nós temos aí exemplos de corrupção que já vem desde os altos escalões e permeia a sociedade. Eu lhe pergunto, como ouvinte e como cidadão, a um educador como o senhor, qual a responsabilidade da escola nesta realidade? Eu diria que o enfrentamento dessa crise gravíssima pela qual o país passa, que é uma tempestade perfeita de crise econômica, crise social, crise de valores, crise ética, passa fundamentalmente por uma revolução na educação básica, que compreende a oferta escolar da educação infantil, criança de 0 até 5 anos e 11 meses, até o jovem de 17 anos concluindo o ensino médio. Mas passa também por uma compreensão pelos cidadãos de que, se a política é um problema, o melhor modo de enfrentar a política como problema é fazendo a política bem feita como solução. A Operação Lava Jato tem dado um exemplo ao país do enfrentamento da corrupção, com o propósito, tanto quanto seja possível, de debelar a corrupção de maneira definitiva no Estado brasileiro. Nós precisamos, como cidadãos, na democracia, nos momentos eleitorais, fazer a operação Lava Política, fazer a operação Lava Voto, tirando da política os corruptos, e no exercício da política, fazer a operação Lava Casta, acabar com os privilégios que o Estado concede ao Poder Judiciário, ao Ministério Público, ao Poder Legislativo, para que todos sejamos cidadãos comuns iguais diante da lei, com igualdade de oportunidades e voltados ao bem público na ação política. A educação, entretanto, é que tem um papel fundamental. A escola forma para a vida ou deveria fazê-lo. A escola educa os sentimentos ou deveria fazê-lo. E a escola também educa do ponto de vista cognitivo, a formação linguística ou em linguagem, a formação matemática, a formação dos conhecimentos que a cultura científica acumulou ao longo do tempo. Entretanto, hoje a escola vive em crise. Nós fizemos coisas importantes. O país universalizou o ensino fundamental praticamente em 2 décadas. O país universalizou o ensino médio, o acesso ao ensino médio, praticamente em 1 década. O país expandiu, de certa forma, a oferta do ensino superior e a oferta do ensino técnico. Entretanto, o ensino superior hoje está aberto somente a 17% da população de 18 a 24 anos de idade. E o ensino técnico e tecnológico há muito menos do que isso. Entretanto, a escola que universalizou o próprio ensino médio, ela agora está excluindo, porque a escola não se tornou atraente para esse jovem adolescente de 15 a 17 anos de idade. Estima-se que hoje no Brasil, algo em torno de 15% da população de 15 a 17 anos de idade estejam fora da escola. E algo em torno de 18 a 20%, de 18 a 19 anos de idade, fora da escola, de qualquer escola. Se estão fora de qualquer escola e não estão no mercado de trabalho, estão, portanto, disponíveis para serem cooptados, capturados pela criminalidade. Qual é a resposta? É cumprir o Plano Nacional de Educação que tem que sair do papel. Oferecer a escola em tempo integral, com um currículo enriquecido e diversificado, tal que permita que na escola se ofereça, além do aprendizado de matemática, de língua portuguesa, de língua inglesa e assim por diante,
também o aprendizado de teatro, o aprendizado de oficinas de literatura, o aprendizado de música, música pop, música clássica, o aprendizado de artes que os alunos se encantam, e de dança, o balé popular, o balé clássico, o balé moderno, as danças populares que os jovens gostam. Escola tem que ser um lugar de alegria, escola tem que ser um lugar de confraternização. Como atrair e manter o jovem numa escola em tempo integral? Se ela for ruim em tempo integral, será 2 vezes angustiante para o jovem. Se ela for boa, acolhedora e tiver um currículo enriquecido, ele vai apaixonar-se pela escola, que no final de semana, porque tem teatro, tem música, tem dança, vai se tornar um centro de vivência e um centro cultural, que o jovem da periferia pobre, não tendo um clube, não tendo onde dançar, onde fazer teatro, onde se divertir, onde se alegrar, a escola pode transformar-se num centro de convivência e de cultura no final de semana. O baile dos idosos às 4 da tarde num sábado, o baile dos jovens no sábado à noite, no domingo à noite, o teatro, a dança, a música. E a escola tem que cumprir as finalidades da educação dos sentimentos, a educação dos valores, a educação ética, a bondade, a gentileza, a confiança mútua, a verdade, o sentimento de justiça que vai se formando. Se a escola der demonstrações através de seus professores e de seus diretores que ela age assim, um diretor tem que dialogar com os jovens diariamente, o mesmo os professores, ouvi-los. Temos que ser exemplos como professores, horário, cumprir o currículo, dar atenção aos alunos com dificuldade de aprendizado, criar estratégias didáticas diferenciadas para tornar a escola atraente, propor desafios aos alunos, protagonismo dos alunos trabalhando em grupo, usando as novas tecnologias. Eu falei em artes, mas também todas as novas tecnologias que de alguma forma hoje já fazem parte do dia a dia, do modo de vida do jovem. Se a escola não conversa com esse mundo do jovem, ela se torna refratária ao invés de atraente. Então, escola de qualidade em tempo integral, com currículo enriquecido, com artes, novas tecnologias, fazendo educação do sentimento. É a maior garantia que temos de enfrentar e debelar a violência no país. É a melhor garantia que temos de produzir coesão social no país, superar os ódios, o preconceito e promover justiça. Não apenas a escola, não se pode depositar todas as esperanças de bondade sobre os ombros da escola, que temos também a família. Família e escola fazendo o quê? A educação dos sentimentos, a formação de valores. Mas ao lado disso, as elites brasileiras, empresariais, intelectuais, universitárias, políticas, sindicais, têm que dar o exemplo, combatendo a corrupção de uma maneira radical. Não se pode ter tolerância mínima com a corrupção, porque a corrupção destrói o espírito cidadão, mina o ideal republicano, fragiliza a própria democracia e, de certa maneira, induz ao oportunismo, induz ao cinismo e à perda de referenciais de sociabilidade, de coesão e de valores. Então, todo combate à corrupção, para isso nós temos que melhorar a qualidade da política e não dizer que a política não presta, mas melhorar através de representantes que estejam à altura das melhores expectativas dos cidadãos e uma revolução na educação no sentido que eu aqui apresentava. Professor, vários grandes educadores passaram pelo país. Entre eles eu destaco Darcy Ribeiro, que já profetizava essa escalada de depósitos humanos que são os presídios, cada vez mais cheios, e a criminalidade chegando à juventude cada vez mais tenra. Foram pessoas influentes. O senhor também foi um secretário de Estado na educação. Por que ninguém consegue mudar isso? Porque nenhum dos senhores, dos grandes educadores, conseguiu implementar projetos que sabidamente poderiam ter transformado esse país em outra realidade. Poderíamos estar vivendo um país muito melhor. A minha escola de referencial para a educação é a de Anísio Teixeira, um baiano célebre da década de 50, que com Darcy Ribeiro fundou a Universidade Nacional de Brasília. O Anísio Teixeira criou a ideia da Escola Parque. As escolas de salas de aula no entorno de uma região que ele chamou de parque, onde ali o currículo era enriquecido, exatamente como eu falava, com todas as artes, com as tecnologias, com a vida cultural, por assim dizer. Darcy Ribeiro assimilou essa ideia e tentou praticá-la quando o Brizola era governador do estado do Rio de Janeiro, através do CIEPS.
infelizmente não teve continuidade. Nós temos um gravíssimo problema. No Brasil se faz política pública, no caso de educação, para citar um exemplo, como se fosse política daquele governo daquele momento, daquele partido no governo naquele momento. Não se faz como, por exemplo, na Inglaterra ou em toda a Europa, como política de Estado. Isto é, ela não é partidarizada, ela não é politizada, ela não é apropriada por um governo. Quando eu fui secretário de Estado de Educação, eu não sou melhor do que ninguém, mas eu fiz o melhor que eu pude, com ótimas equipes que eu soube formar e liderar. Nós alcançamos, com tempo parcial, não havia tempo integral, o primeiro lugar nacional em educação básica. A melhor educação praticada no Brasil era em Minas Gerais, segundo as avaliações feitas pelo Ministério da Educação, no ano de 1997. Infelizmente, os governos que vieram depois, ao invés de receberem a nossa herança como uma política pública educacional de Estado, transformaram aquilo em herança que deveria ser desconsiderada, porque o outro partido que ganhou a eleição não poderia dar continuidade àquilo que o anterior havia feito. Infelizmente, nós fazemos em política no país a desconstrução daquilo que é bom. Portanto, nós estamos cansados de tudo que era sólido e começa a ser bom desmanchar no ar pela desconstrução de elites políticas completamente despreparadas, atrasadas, que não têm nenhum compromisso com o aluno, com a família do aluno e com a sociedade. Por isso é que nós temos que mudar de maneira radical, através do voto esclarecido, a qualidade da representação política e a legislação e os colegiados de pais e a sociedade civil, cidadãos, exigirem que as políticas educacionais que dão certo sejam mantidas. É o melhor caminho para combater estruturalmente, de modo permanente, a criminalidade. Não quer dizer que a boa educação, a boa formação de sentimentos vai eliminar completamente o problema da violência e da criminalidade, mas vai eliminar estruturalmente. E o caminho é exatamente esse, mostrado por Darcy Ribeiro. Darcy Ribeiro não era um poeta, um sonhador, era um sonhador que realizava os seus sonhos. Eu me permito humildemente dizer que eu estou nessa mesma escola. Hoje eu defendo o tempo integral, a escola na qual se aprenda matemáticas, linguagens, língua portuguesa e língua inglesa, que o aluno saiba ler e interpretar, escrever, boa oralidade, bom discernimento, aprender a analisar, aprender a dominar as tecnologias, mas a educação do sentimento passa também, além da cultura acadêmica e intelectual, pela formação artística, o gosto pela música, pela dança, pelo teatro, pela boa literatura. Isso tudo em meio aos esportes praticados na escola. O dinheiro principal do país, acabando a corrupção, deveria migrar para a educação básica, para que toda escola pública seja exemplar, em tempo integral, com currículos enriquecidos, para que a criança, o adolescente e o jovem tenham direito a viver na plenitude essas bondades. Esteve em Itajubá algum tempo atrás um renomado educador espanhol, inclusive laureado na Europa, chamado Antônio Zabala. E ele fez um diagnóstico muito rápido e apontou que as escolas aqui no país, de maneira geral, elas preparam os seus alunos para a universidade, desde o ensino fundamental. A universidade é uma realidade que deve atingir, no máximo, 5% da população. Isso não é um gasto de energia muito grande ou de metodologia, quando você já tenta colocar desde o ensino fundamental, passando pelo ensino médio, a metodologia que vai levar as pessoas a não aprender a galgar o ensino universitário, mas sim simplesmente passar no vestibular. Isso é uma total insensatez. Sem nenhum desmerecimento, a expectativa de se ingressar num curso superior. Por quê? Porque o ser humano não é um ser humano que se prepara para o futuro. O ser humano, em cada etapa da sua existência, em cada etapa da sua vida, na fase infantil, ele é um ser humano na plenitude, que tem que viver na plenitude a etapa infantil da sua vida. É por isso que na educação infantil, que vai do 0 a 5 anos e 11 meses, brincar, cuidar, aprender, divertir-se, são inseparáveis. Aprende-se brincando na educação infantil. Desenvolve-se a motricidade, o desenvolvimento motor, o desenvolvimento dos sentimentos, a formação da personalidade básica, como se desenvolve também a chamada cultura cognitiva, a cognição. Tudo é imbrincado, tudo é associado. Quando a criança ingressa no ensino fundamental,
Ele tem o seu tempo naquele momento, a sua personalidade básica é de uma criança passando ao ensino fundamental, e a escola tem que estar preparada para isso e não formando homens futuros. Formar o homem futuro é retirar da pessoa, naquele momento em que ela vive, a sua individualidade, a sua singularidade, a sua condição humana de um ser infantil ou de um ser juvenil. Na medida que essa formação infantil e a juvenil são muito bem feitas, ele já está se preparando também para o futuro, mas não como apenas um homem futuro, cujo valor ficaria depositado somente na vida profissional, pois é aqui que se forma, na fase infantil e adolescente, a personalidade básica do sujeito humano. Isso tem que ser completamente valorizado. E na transição, por que essa sobrevalorização do ensino superior? Agora vem uma reforma do ensino médio, que eu aplaudo, que ela cria 5 percursos possíveis para o estudante optar: ciências humanas, matemáticas e suas tecnologias, ciências exatas, ciências biomédicas e também o percurso técnico-tecnológico. O que nos falta fazer em Minas Gerais que nunca foi feito? O que São Paulo faz desde a década de 40. Criou a Fundação Paula Souza, que é uma espécie de oferta de curso pós-médio de tecnologias. O jovem termina o ensino médio, ele pode optar ou pelo caminho universitário acadêmico, ou pode optar pelo caminho da formação tecnológica para entrar no mercado de trabalho com 1 ano e meio a 2 anos com certificação. E ele já entra no mercado de trabalho ganhando R$2.500, R$3.000. Se ele for muito bom, ele pode chegar a R$10.000. Por que esse preconceito contra a educação tecnológica? Nós temos que eliminar isso. Temos que eliminar isso. O trabalho faz bem. Um jovem trabalhar faz muito bem para si próprio, para ele ter mais sentimento de responsabilidade, de autonomia, ajudar a sua família, criar o seu próprio caminho, entender os desafios da vida. Por isso é muito interessante, já que o colega vai falar de pedagogia empreendedora, colocar no currículo do ensino médio empreendedorismo. Aprender noções básicas de contabilidade, aprender a fazer plano de negócios, entender razoavelmente sobre o orçamento, ter mais visão crítica sobre o problema de como é que um mau governo administra mal as finanças públicas. Tudo isso faz muito bem tornar o jovem dotado de um espírito empreendedor. Então, os cursos tecnológicos, que são muito valorizados nos Estados Unidos, em toda a Ásia e na Europa, nós temos que aprender a valorizá-los. E se o jovem que fez o caminho tecnológico quiser depois fazer um outro caminho universitário, ele tem as portas abertas, até tem dinheiro próprio com o salário que ganha para pagar um curso superior, se for numa faculdade privada. Isso é urgente no país, mas infelizmente os governos não pensam assim, não têm sensibilidade para isso. O próprio Ministério da Educação não incentiva a criação de uma rede de educação pós-média de nível tecnológico. Tanto é que no Fundeb, o Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação Básica, que repassa os recursos aos estados, tem recurso para a educação infantil, para o ensino fundamental e para o ensino médio. Mas para a formação de uma rede de educação tecnológica de nível pós-médio, não há dinheiro público federal no país, o que é um gravíssimo equívoco e, de certo modo, atende também às pressões das elites, no sentido de canalizar mais o dinheiro do Ministério da Educação, sobretudo para as universidades, que as universidades têm que ser bem dotadas de recursos para ensino, desenvolvimento, pesquisa. Não há nenhuma dúvida quanto a isso, deveriam ter até mais recursos. Porém, o que não é certo é na redistribuição do bolo orçamentário do Ministério da Educação, a educação básica, que tem 48 milhões de alunos, ficar com 1/3, e o ensino superior, que tem 2,1 milhões de alunos nas federais, ficar com 2/3. Não estou propondo tirar dinheiro das federais. Estou propondo que, daqui para frente, todo o dinheiro novo que entrar, que vá principalmente para a educação básica e que se crie agora, finalmente, o ensino de nível pós-médio tecnológico, para colocar o jovem que termina o ensino médio no mundo contemporâneo das tecnologias, já que o mundo do trabalho está mudando a cada dia, profissões ficando obsoletas. Quem não estiver sintonizado com o desenvolvimento tecnológico fica à margem da vida, do emprego e da renda. E o resultado é buscar a criminalidade como alternativa. Então a saída para o país é, ao lado da questão ética, a revolução na educação. E a educação tecnológica é tão importante quanto as demais. Professor João Batista dos Mares Guia, foi um grande prazer. Essa conversa não tem fim, né? Isso são mais quilômetros e quilômetros de conversa, mas
Muito obrigado por essa entrevista, muito obrigado por essa aula de educação e sucesso sempre. Muito obrigado aos ouvintes da Rádio Panorama. Foi um prazer, estou sempre à disposição. Esse foi o professor João Batista dos Mares Guia, educador, ex-secretário de Estado de Educação de Minas Gerais, participando do Conexão Itajubá. Na Panorama. Nós vamos a um breve intervalo, voltamos daqui a pouquinho, continue conectado aí. Informação